Então, nós estamos aqui para fazer uma função e achar a sua derivada, né? Então, aqui é uma função quadrática, coeficiente angular voltado... é uma parábola, né? Você aqui, vamos mudar a configuração da cor dela para uma cor mais expressiva. Tá aqui a parábola x ao quadrado mais 2x com cavidade voltada para cima, né? Tem duas raízes. Eu quero achar a derivada da função no ponto y igual a 1. Ou melhor dizendo, x igual a 1. X igual a 1. A derivada é o coeficiente angular de uma reta tangente. Então, aqui é o ponto 1 e 3, né? Vou colocar aqui, chamar de A, né? 1 e 3. Vamos abrir aqui um colchete. 1 e 3. Eu coloquei 1 e 2. É 1 e 3. Pronto. Esse ponto aqui eu quero achar a derivada, a reta tangente que toca esse ponto. Eu falei reta tangente de forma a simplificar o raciocínio, mas a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, vamos achar aqui a derivada dessa função, né? A derivada dessa função, escrevo derivada, escreva a função letra F, né? Ele não aceitou a sintaxe, então vamos escrever toda a função aqui dentro. Então, vamos escrever a função x ao quadrado mais 2x. Pronto. Ele achou aqui, vou botar uma cor diferenciada, colocar aqui um verde mais claro, mais escuro. Pronto. Ele achou aqui uma função. Esse aqui nós chamamos de função derivada. A função derivada é 2x mais 2. Ela não é a derivada. Inclusive, como é uma função do segundo grau, a função derivada em geral, é um grau menor quando você fala de polinômios. Observe que é uma reta, mas nem toca o ponto A. Porque nós não achamos a derivada. 2x mais 2 não é a derivada. Ela é a função derivada. É a função que me dá a derivada. Então, vamos achar aqui g, aparência, né? Ponto 1. Pronto. No ponto 1, essa função deu igual a 4. Mas quem é esse 4? Quem é o 4 nesse caso? Vamos pensar. Esse 4, sim, ele é a derivada da função. No ponto x igual a 1. Recapitulando, aqui está a função. Aqui da função que me dá a derivada. E aqui a derivada da função no ponto x igual a 1. Mas e aí? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reta cujo coeficiente angular seja 4. E aí vocês vão observar. Y igual a 4x. Então a gente vai ter uma reta aqui. Deu um bug aqui, vamos apagar. Chama de H, ver se ele aceita. 4x. X. Pronto. 4x, tá vendo? Não passou o coeficiente angular. Essa reta aqui, ela não passou no valor que nós queríamos, né? Ela passou na origem. Ela precisa, no caso, das coordenadas. Então, se a gente for olhar a equação a equação relativa a uma equação da reta. Essa reta 4x não passa aqui.
mas ela tem o mesmo coeficiente, né? Então vamos ver a equação da reta e a gente vai ver que a equação de uma reta ela é y menos yo igual a m vezes x menos xo. Naquele ponto que a gente quis achar a derivada, aqui já achamos a derivada naquele ponto. Esse m aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular, que é a derivada da função. Nós achamos igual a 5? Não, achamos igual a 4. Então, vamos corrigir aqui. Achamos igual a 4. Então, vamos corrigir e fazer a função 4. E o ponto que a gente tem ali vai me dar essa equação, ó. O ponto, voltando aqui para o GeoGebra, que eu quero analisar é x igual a 1 e tem para x igual a 1 a ordenada é 3. X igual a 1, então o ponto em questão, né, o ponto A é 1 e 3. Então aqui é o x0 e esse é o y0. Então vamos colocar aqui 3x menos x0. Então vai ser y menos 3, 4x menos 4. Então y igual a 4x menos 4 mais 3. Pronto, achamos a equação da reta. 4x menos 1. Vamos ver agora no GeoGebra. 4x menos 1. Lembrando que a equação da reta é essa daqui. Nós usamos o m, é o coeficiente angular. E o coeficiente angular, lembrando que é a derivada. D igual a 4. Nós fizemos no GeoGebra, substituímos o valor. Então, é com a reta que vai passar nesse ponto que a gente está analisando, o ponto A, 1 e 3, essa reta aqui é 4x menos 1. Vamos colocar, então, no GeoGebra. Então, no GeoGebra, você vai colocar, eu já coloquei aqui a reta H, só que eu coloquei só 4x. Observe aqui que está faltando só o menos 1. Menos 1. Olha a reta aí tangenciando o ponto A. A reta agora está tangenciando o ponto A. Então, essa reta tangenciando o ponto A foi definida por um coeficiente angular igual a 4. 4 é exatamente a derivada da função nesse ponto. Então, a gente consegue ver uma inclinação que é relativa ao coeficiente angular e relativa à derivada da função. Então, a gente tem, numa função dessa aqui quadrática, vou apagar aqui o ponto A, vou apagar aqui a função dele, a reta. Numa função como essa, vamos fazer aqui um print. Vamos colocar aqui na uma função como essa, gente, tem infinitas derivadas, né? Vou colocar aqui a canetinha. Então, aqui, ó. Nesse ponto, tem uma reta tangente decrescente. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Olha aqui quantas derivadas a gente está traçando aqui. Olha aqui. Quantas retas tangentes já pode ter. E essas inclinações, esses coeficientes angulares, depende, ó. Nessa primeira parte, vocês observam que a derivada, que eu represento com a linhazinha, é negativa. Quando a função tem derivada negativa, a função é decrescente. Olha aí. Aqui você tem um ponto que ela é zero, né? Que vai me dar um ponto extremo.
E nesse lado de cá, né, lado direito da foto, ela é positiva, a função é crescente. Então vocês já vão vendo que a derivada é uma ferramenta de análise. Então, a gente pode analisar aqui, nós analisamos, fizemos, recapitulando a função, né? Colocamos um ponto A, isso não necessariamente precisava ser agora. Colocamos, achamos a derivada usando o GeoGebra, deu 2x mais 2. Eu vou retificar minha fala. Eu achei aqui a função derivada, que é aquela função que me dá a derivada, 2x mais 2. Aí eu pedi para calcular a função no ponto 1, que é exatamente a ordenada do ponto que eu vou estudar, que é o ponto 1 e 3. Então ele me deu, olha, a derivada da função no ponto x igual a 1 é 4. Ou seja, o coeficiente angular é 4. E eu substituí na equação da reta, de uma equação de uma reta, encontrei aqui a equação da reta que vai passar por esse ponto, tangenciando ela, né? Tá aqui, tangenciando ela, que é a nossa derivada. A ideia era mostrar um pouquinho dessa característica.